Você sabe que a grande mídia é toda dominada pela esquerda. E a esquerda tem feito uma ferrenha oposição ao presidente pelos veículos de comunicação. E gabinete do ódio. O que é o gabinete do ódio? É o gabinete da comunicação social do presidente com a mídia social. Você se olha a Band News de manhã cedo, a Globo News de manhã cedo, os jornais, o Globo, a Folha, o Estadão, a Zero Hora. Na hora do almoço você vai ver aquele diário, o Jornal da Tarde da Globo. E hoje de noite você vai ver o Jornal Nacional, que virou o Jornal do Obituário. William Bonner com aquele cara de mensageiro da morte. Morreu mais um de Covid. É só pau no Bolsonaro. Pau, 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 pau. Eu fui deputado federal por 24 anos, 6 mandatos consecutivos, até ser cassado naquela CPI do Mensalão. Eu nunca vi na minha vida como político, eu tenho 40 anos de vida pública, eu nunca vi um presidente apanhar tanto na mídia como o presidente Bolsonaro. E ele não apanha pelos defeitos que tem, não. Ele apanha pelas virtudes, porque ele não rouba e não deixa roubar. Então tem aquela velha política do Congresso, habituada ao toma lá da cá, de apoiar o governo recebendo nomeações aí de estatais, de Banco do Brasil, Caixa Econômica, nomeando gente para fazer dinheiro para si e para o partido, e a imprensa que era regiamente remunerada pela mídia social do governo. A TV Globo, no governo da Dilma, estava ganhando R$1 bilhão por ano. E o Bolsonaro cortou para zero isso. Então essa turma bate porque está faltando dinheiro. E aí fica dizendo, gabinete do ódio. Gabinete do ódio por quê? Porque defende o presidente, porque bate na Globo, porque bate na Band, porque bate no Globo, porque bate na Folha, porque responde ao Estadão. A resposta está no mesmo tom da agressão. Como a agressão é de ódio, você lendo esses jornais, a resposta é muito forte também. Quem planta vento, colhe tempestade. Isso é um velho ditado. Então, aí, gabinete do ódio. Que gabinete do ódio? Isso é conversa fiada. E governo de militares, como assim? São militares reformados, são hoje civis, que é uma elite intelectual do país. Os grandes movimentos do Brasil surgiram nas Forças Armadas. A República foi Marechal Deodoro da Fonseca, militar. O tenentismo, a Revolução de 30, o movimento comunista surgiu dentro do Exército. Era o tenente Barata e aquele que era o andarilho da Esperança, que me foge o nome dele, era tenente também do Exército. A Petrobras surgiu de um movimento militar. A Eletrobras surgiu com os militares. A Embratel e a Telebrás surgiu com os militares. A redemocração em 1945, pondo o fim dos 15 anos de ditadura Vargas, surgiu com os militares. Os militares sempre foram no Brasil. A informática, essa comunicação que nós temos hoje de computadores, foi implantada no Brasil pelos militares. Os militares sempre foram uma elite no Brasil, preparados, homens poliglotas, tecnicamente muito bem preparados. As melhores escolas secundárias e básicas do Brasil são as escolas militares. Então o pessoal fica dizendo governo de militar, mas não tem nenhum militar nativa lá. O próprio Bolsonaro é capitão da reserva, aposentado. Então, governo militar como? É ditadura militar? Não é ditadura militar, é um governo democrático, sujeito até a críticas de oposição, como nós estamos vendo o governo do presidente Bolsonaro recebendo críticas violentíssimas e uma oposição ferrenha por parte do Rodrigo Maia, por parte do Alcolumbre, no Senado e na Câmara dos Deputados. Então,
Se tem militares, eles estão na assessoria. Você dizer que eles são uma inteligência em favor do Brasil, você está certo. Os valores dos militares são diferentes dos valores da velha política. Eles valorizam a bandeira do Brasil, os assuntos do Estado brasileiro soberano, é o amor à pátria. É diferente. Não tem aquela conversa como na Câmara dos Deputados, que muitos deputados fazem, que eu já testemunhei e contei a você na sua rádio no passado, aquela conversinha de fundo de plenário, mas se eu estou ganhando 30 de mensalão, por que o fulano ganha 50? Essa conversinha vagabunda de propina, os militares não fazem. Você vê que na ditadura militar, a imprensa e a esquerda acusavam generais de tudo, menos de corrupção. Todos eles saíram do governo pobres, apenas com um imóvel, com a rendinha de general, a aposentadoria deles, o soldo de general, um apartamento em Copacabana ou uma casa em Teresópolis, diferente dos políticos que atualmente estão em postos chaves na República a partir da redemocratização. O presidente Bolsonaro está recebendo ataques muito violentos de um concerto de políticos juristas de São Paulo. Você vê o Fernando Henrique aí, que é o maestro do golpe, aí passa pelo Dória, aí passa pelo ministro Alexandre Moraes. Você repare que é uma elite de políticos e juristas de São Paulo e fazendo eco, claro, no Rio de Janeiro com o Witzel, arrastando junto ao Alcolumbre, presidente do Senado, levando junto o Rodrigo Maia, presidente da Câmara. E a Janaína aderiu, ela já percebeu que esse golpe é da elite paulista, a qual ela integra. Mas o que quer de verdade esse grupo, quando o Fernando Henrique fala em governo compartilhado, aí ele conta com Celso Melo, que é de São Paulo, com Alexandre Moraes, que é de São Paulo. O que ele quer? Pressionar o Bolsonaro a renunciar, escandalizando os filhos, não é fazendo renúncia de ministério. O Moro se deixou usar por esses caras, porque na véspera dele pedir demissão, ele conversou com o Moraes, ele conversou com o Rodrigo Maia, ele conversou com o Alcolumbre, ele avisou a todos que faria. Tanto que a Globo tinha a carta dele antes dele ler a carta na Globo News. A Globo já tinha uma cópia da carta do Moro. Então, foi uma conspiração. Mas o objetivo principal, você veja nas atitudes do Moraes, do ministro Moraes, antes de trocar o delegado-geral da Polícia Federal, ele, por despacho, disse que não permite a substituição dos delegados que estão apurando o crime de informação falsa, de fake news. Para que isso? Para atingir o Carlos Bolsonaro, pressionar o Bolsonaro através do Carlos Bolsonaro, e tem o outro processo, que é o processo da rachadinha, que atinge o senador Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro. É por aí que eles estão tentando fazer com que o Bolsonaro desista, com que o Bolsonaro renuncie. A base do Bolsonaro é muito mais forte que a base do PT. Aqueles coletivos do PT, sem teto, do Boulos, sem terra, do Stedley, nos sindicatos aí da CUT, essa base não faz frente à base do Bolsonaro. A base do Bolsonaro, ela tem convicções religiosas, ela é assim, uma espécie de guerra santa que nós integramos. Ela crê em Deus, crê na família, não quer a destruição dos valores, quer a manutenção dos valores que vêm dos antepassados, quer a liberdade, quer a justiça, porque a justiça
é a esperança. E a esperança é o tônico da alma, é o que mantém o sonho do homem de crescer, de avançar. É diferente, não é o Mortadela que leva 10 merréis e um copo de cachaça para ir fazer bagunça na rua. É gente sólida. O grupo do Bolsonaro, o grupo do Lula, o grupo da esquerda, é de fora da lei, sem teto, sem terra, não é? Grevista, radical de sindicato, black bloc, normalmente preso, gente da penitenciária. A esquerda forma a sua turma de rua, né, com os fora da lei. E quem é a turma do Bolsonaro? Os pastores, os padres mais desse movimento moderno da Igreja Católica, os padres mais ativos, são os policiais militares, os policiais civis, os policiais federais, os policiais rodoviários federais, são os militares da reserva, são os policiais da reserva. É uma base muito mais forte, independente, tem salário, é empregada, é estável, é aposentada com uma boa situação e crê em Deus. E não quer a destruição desse patrimônio moral que nós recebemos. Isso é que o pessoal não consegue entender. E essa gente, diferente do Mortadela, tem muito mais força que os coletivos da Venezuela, meu irmão. Se o pau cantar, essa base do Bolsonaro é muito mais forte que esse grupo de fora da lei que cerca o Lula e essa esquerdalha bagunceira no Brasil. Você tem aí os evangélicos, os pastores. Meu irmão, você pega a rede social, são os homens que começam o discurso falando em Deus. Quer dizer, a força da alma. E quando a alma compele a luta, não é a Mortadela que compele a luta. Quando a alma compele a luta, o homem é um leão. É um leão. Então o grupo do Bolsonaro é um grupo de leões. O Bolsonaro é um leão. Por isso ele vem sozinho aí no Planalto, como se fosse a savana, brigando com esse bando de hienas. Com esse bando de hienas. É o Rodrigo Maia, que é hiena, é esse ministro careca lá do Supremo, lá de São Paulo, Alexandre Moraes, que é uma hiena, é o Marco Aurélio, que é hiena, é esse Celso Melo, que é outra hiena, é o Alcolumbre, que é hiena. Ele tem combatido as hienas, meu irmão. Agora Janaína Adélia é o grupo de hienas lá em São Paulo, é o Dória, que é uma hiena, é o Witzel, que é uma hiena, foi esse Maneta, que era outra hiena, e ele está sozinho, rapaz, no meio da savana do Planalto, enfrentando essa turma. Só que esse grupo de gente que crê em Deus, que tem a espada de Deus, que tem a força de Deus, olha o que eu estou falando, eu estou sentindo pelos contactos que eu tenho recebido, quem me liga é essa gente. Quem me liga é esse grupo. Eu ontem falei num grupo de 750 policiais bombeiros, policiais militares, policiais penitenciários, policiais civis, 750. Eu falei com eles numa live e você precisava ver a energia que saía daqueles homens de graça. Nenhum quer nada do Bolsonaro, que é o sucesso da família, que é a derrota dos comunistas, que é a derrota da China e que é o sucesso do Brasil. O Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O povo não se deu conta que a religião reagiu, que esse globalismo vai acabar porque está esbarrando nas famílias, e as famílias são a trincheira de Cristo, as famílias são a força de Deus, a família é o supedâneo, é a sustentação, é o mastro que sustenta a pátria, é a coluna que sustenta a pátria. Nós, os titãs que estávamos sendo explorados, você que comprou o livro dos titãs, carregando nas costas essa esquerda que se
locupleta e que abusa do Estado, sangra o Estado, sanguessuga, que chupa e corrompe o Estado em favor próprio de uma ideologia esdrúxula, vai ser derrotada pela família. E a família reúne em torno de si os homens da lei. Creia nisso, porque eu estou percebendo.